Vocês já rezaram, né? Tá bom, então. Então nós vamos ter hoje uma palestra assim, talvez um pouquinho diferenciada no que se refere às outras coisas, que eu não vou tratar exatamente as coisas que vocês vão ler no tratado. Quem já leu o tratado? Já leu todo o tratado. Tá. É importante ler o tratado, tá? Ler o tratado é muito importante. Eu acho que não deveria fazer a consagração sem ler o tratado. É bom, muito bom ler o tratado, né? Bom, então, mas eu não vou falar do tratado muito hoje não, mas vou me inspirar em algumas coisas que estão no tratado. Santo Tomás de Aquino é um dos homens mais inteligentes que já passaram pela história, que não se importava de ser inteligente. Santo Tomás de Aquino é um dos homens mais santos que já passou pela história e que não se importava de ser santo, né? Com ser santo. O que eu quero dizer com essas palavras iniciais é o seguinte: nós temos que ser pessoas que querem fazer o bem sem se importar de fazer o bem, né? Isso eu chamaria de uma santidade ordinária. Não no sentido pejorativo que essa palavra possa ter, ordinária, coisa ordinária, né? Mas no sentido de ordem, né? De ordem vem algo que é ordinário. De uma coisa ordenada, então a gente pode dizer que é ordinária. Uma coisa ordenada é uma coisa ordinária. Aquilo que não é ordenado segundo os princípios cai num critério chamado extraordinário. Aconteceu. É algo extraordinário, né? Então, a santidade de um Tomás de Aquino, de um São José Maria Escrivá, de uma Teresa d'Ávila, era uma santidade mais ordinária. Eles não se importavam de ser santos. Talvez eles nem sabiam que eles eram, né? O santo, como diz Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, é aquele que é a pessoa mais superior que existe, mas não se considera superior. É a pessoa que está mais acima de todos os outros, mas não sabe que está acima de todos os outros. O santo se caracteriza muito por isso, né? Então o santo é uma pessoa normal. Por exemplo, na vida de Tomás de Aquino tem um acontecimento muito interessante, tem um acontecimento muito legal. Vocês sabem que ele escreveu livros que dá, como diz Chesterton, também dá para afundar um navio e encher bibliotecas, né? Porque escreveu muito mesmo, né? E não sei se ele viveu só 49 anos, 50 anos, viveu de 1224 a 1274, e não sei o que ele escreveu em 50 anos, não sei se em 50 anos a gente consegue ler o que ele escreveu, né? Enfim, mas não começou a escrever desde os 0 anos, evidentemente, né? Começou a escrever lá pelos 14, 15 anos, né? Que aí já dava para escrever. Bom, então ele escrevia coisas muito altas, alta filosofia, alta teologia. E certa vez alguém pergunta, e às vezes o pessoal, sabendo da cultura amplíssima de Tomás de Aquino, perguntava, ele era professor da Universidade de Paris, né? Nada mais, nada menos, sendo ele italiano. Nasceu na Itália, teve uma formação excelente na Itália e na Alemanha e conseguiu a cátedra na Universidade de Paris no século XIII, um dos poucos que tinham conseguido essa cátedra na Universidade de Paris. Então ele está dedicado a coisas do conhecimento muito altas. Então quase que ele não tem tempo para ficar respondendo perguntinhas bobas, né, de pessoas que perguntam qualquer coisa a qualquer momento, mas ele tinha uma paciência enorme. Teve uma vez que acho que foi uma senhora que mandou uma carta para ele perguntando assim: é verdade que os nomes de todos os bem-aventurados cabem num pergaminho lá no céu? Uma pergunta assim um pouco tola, né? É verdade que os nomes de todos os que estão no céu cabem num pergaminho que está lá no céu? Cara, a primeira impressão assim, como é que eu vou saber isso, né? Como é que eu vou saber se... Pelo lugar, eu não sei se no céu tem um pergaminho, né? Não sei o tamanho do pergaminho. Como é que eu vou saber se os nomes cabem nesse pergaminho? Também não sei quantos serão salvos, quando forem salvos, né? Mas Santo Tomás de Aquino, que
mesmo sendo um homem muito inteligente, mas que não tinha... Ele era simplesmente o que ele era. Ele respondeu assim, né? Olha, pelo que eu saiba não é assim, mas não há nenhum mal em afirmá-lo. Né? Pelo que eu saiba não é assim, mas não encontro nenhum erro em afirmá-lo. Aí pronto, despachou a pergunta tranquilamente, com a calma que lhe caracterizava também, né? Não sei, porque realmente como é que eu vou saber, né? Mas a maneira como ele escreve, eu não sei, pelo que eu saiba não é assim, mas não tem nenhum pecado em afirmar que seja assim, né? Então, uma maneira bem, talvez mineira de sair do assunto, né? Mineiro tem fama disso, né? Responde sem responder e tal. Então, os santos, tem mineiro aqui? Tá bom. Mas os santos têm muito isso, né? São pessoas que não tem complexo de inferioridade de ser santo, também não tem de inferioridade de não sê-lo, simplesmente vivem na presença de Deus. Então, eu queria começar com essas introduções todas, porque fazer a consagração à Nossa Senhora não é colocar-se numa espécie de pedestal. Os consagrados e a ralé, né? Os consagrados e aqueles que não são, né? O que é essa consagração? Essa consagração é uma coisa muito simples, muito simples, né? Não tem nada de complicado. É simplesmente o desejo de viver mais conscientemente aquilo que nós já deveríamos viver há muito tempo, ou seja, o nosso batismo. É só isso, nada mais que isso. E a gente faz isso através de Nossa Senhora. É isso, não tem mais, né? Então, fazer essa consagração não significa me colocar num estágio superior. Agora que eu sou consagrado, eu tenho que rezar não sei quantos terços. Agora que eu sou consagrado, eu tenho que fazer tantas novenas. Tenho que rezar as 3 Ave-Marias da noite. Por quê? Porque eu sou consagrado, né? Não é isso, o espírito da consagração não vai por aí. Eu fiz essa consagração no ano 97, né? 1997, já 20 anos quase, né? E é uma consagração que simplesmente te ajuda a lembrar o batismo e tentar viver a vida cristã de uma maneira simples, normal e ao mesmo tempo sobrenatural, mas vivendo de maneira sobrenatural, como sem essa percepção também, né? Sem se achar especial, nem coisas do tipo, né? Por isso, a maneira de viver essa consagração passa pela humildade e pela simplicidade. Humildade e simplicidade, que são virtudes importantíssimas para se imitar de Nossa Senhora, que era humilíssima e simplicíssima. Nossa Senhora era isso, né? Então, por isso a gente quer viver o nosso batismo inspirados no modelo da Santíssima Virgem Maria. Eu quero viver plenamente a minha vida cristã, tendo em conta sempre Nossa Senhora. Mas depois que eu me consagrar, eu não tenho que rezar todos os dias a correntinha de Nossa Senhora, como diz no tratado? Não obrigatoriamente. Mas depois de me consagrar, o que acontece se eu não rezar o terço um dia? Não vai acontecer nada. Simplesmente você não rezou o terço, tá? Ah, mas eu não tenho que rezar todos os dias uma série de ladainhas, orações e não sei o que mais? Não, não tem, né? O espírito da consagração não é esse. Ah, mas depois da consagração eu tenho que conseguir uma corrente desse tamanho assim para colocar no meu braço para dizer para todo mundo que eu sou escravo de Nossa Senhora? Não, isso não combina com o espírito da Santíssima Virgem Maria, que não ficava expondo as coisas assim, só para todo mundo pensar que ela era boa, legal, simpática, piedosa, devota, né? Então, mas será que depois da consagração eu não preciso, não sei, né, ficar com um terço assim enorme desses assim que eu vou carregar aqui para todo mundo ver que eu sou consagrado? Não, nem isso também, né? Mas depois da consagração eu não tenho que usar uma saia que vai arrastar no chão assim para todo mundo ver que eu sou consagrada? Não, também. Então, quer dizer, vocês estão vendo que, por exemplo, a correntinha São Luís Grignion de Montfort fala assim, é totalmente facultativa. Está no livro, hein? No tratado. Você pode usar, você não pode usar, você pode substituir por uma aliança,
Pode substituir por uma correntinha com uma medalha de Nossa Senhora, né? Pode ser muito discreto com essas práticas externas. O mais importante nessa consagração não são as práticas externas, não são a quantidade de terços, não são as consagrações à Nossa Senhora, os véus, as saias longas e coisas do tipo, né? Não é isso o essencial da consagração. É algo mais de imitação de Nossa Senhora e ao mesmo tempo tendo em conta em primeiro lugar o nosso batismo, mas o nosso batismo nessa ótica mariana. Porque que dúvida cabe que a discípula mais perfeita de Cristo foi sua mãe, Nossa Senhora, né? Basta olhar o Evangelho e ver como Nossa Senhora está constantemente imitando Deus, imitando o seu Filho, né? Então, por isso, nós temos que evitar algumas coisas que nós percebemos que podem estragar o espírito da devoção a Nossa Senhora, né? E aí, São Luís Grignion de Montfort, nesse livro, ele enumera 7 tipos de falsos devotos. 7 tipos de falsos devotos, falsos consagrados, talvez poderíamos dizer assim, né? E ele chama a primeira classe de devotos críticos. Os devotos críticos são aqueles que ficam criticando as práticas de piedade dos outros, né? Vê uma pessoa, por exemplo, a gente às vezes vocês vão, vão no Ipiranga e vê uma pessoa fazendo caminhada com o terço na mão e já fala, tá vendo, quer se aparecer. Não, não quer se aparecer, está rezando o terço, rezando. Eu falei, não tem que ficar expondo, mas também não... por isso eu comecei com Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é um dos homens mais inteligentes que não tem vergonha de sê-lo. É um dos homens mais santos que não tem vergonha de sê-lo. Então, o santo, ele sempre procura sair dos extremos, né? Eu não vou ficar mostrando para todo mundo, mas se alguém vê, é problema de quem vê também, né? Problema de quem vê. Eu não vou ficar fazendo para me expor, para me mostrar, mas se viu, não estou fazendo nada de errado, né? Então os devotos críticos são aquele, esse daí está andando com o terço na mão aqui, fazendo o que é só para mostrar, né? Ou então, não sei, né? O devoto crítico é aquele também que chega na igreja, vê alguém rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora e já fala, já está com o negócio das imagens, né? Começa a criticar a devoção à Nossa Senhora, né? Não compreende a devoção à Santíssima Virgem Maria, não entende que as nossas práticas de piedade, no que se refere às sagradas imagens, elas são como recordatórios da presença de Nossa Senhora e também da presença de Deus para a nossa vida, né? Outro tipo de devoto que São Luís trata, que é preciso evitar, são os devotos escrupulosos, né? O escrúpulo é uma doença da alma. O escrúpulo consiste no seguinte, né? A pessoa começa a ter uma vida cristã um pouco mais intensa e começa a ter um problema na cabeça, onde ele começa a ter uma noção errada do pecado. E pensa que tudo é pecado. Por exemplo, né? Não sei... Na sexta-feira falou mal da vizinha e porque falou mal da vizinha pensa que no domingo já não pode comungar. Esse é um escrupuloso. Depende do que falou da vizinha também, né? Se for uma coisinha simples, pode comungar, foi um pecado venial e se pode comungar com pecados veniais, inclusive está previsto que na hora do ato penitencial nós peçamos perdão pelos nossos pecados veniais e podemos comungar mesmo que tenhamos cometido pecados veniais e não os tenhamos confessado. Agora a pessoa que fica, eu falei mal da vizinha, então já não vou comungar. Ou aquele outro que, não sei, estava lá no mercado, acabou roubando 10 centavos. Não posso comungar porque eu roubei 10 centavos. Pode, por 10 centavos pode. Foi um roubinho. Claro, se tivesse roubado 200 reais eu diria, não, né? Porque mais 10 centavos, né? Pede perdão a Deus e vai comungar, né? Para com isso. Quer dizer, existe o que a gente chama de parvedade de matéria, né? Claro, não se deve roubar 10 centavos. Não estou dizendo que pode roubar 10 centavos e comungar. Não é isso que eu falei não, tá? Eu falei que se roubar 10 centavos, não fique com problema de consciência para comungar, porque foi só... Agora também não pode ser malandro, né? Eu vou roubar 10 centavos hoje, à tarde eu roubo 10, no outro dia eu roubo mais 10 e assim até fazer 1 milhão, né? Aí você vê que a intenção é roubar 1 milhão, não é roubar 10 centavos. Então isso é pecado mortal, porque a intenção é roubar 1 milhão, não é roubar 10 centavos. Entendeu? Então, quer dizer, os pecados veniais,
Às vezes, para pessoas que começam a ter problema de consciência e não conseguem distinguir o que é grave e o que é venial, ou o que é mortal e o que é venial, começa a ter problemas de consciência, não sabe exatamente como resolver as perplexidades internas da própria consciência, né? Os combates interiores da própria consciência. Posso? Não posso. Então, essa pessoa adquire uma doença chamada escrúpulo. Santa Teresa do Menino Jesus teve isso, hein? Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela conta na história de uma alma que ela era muito escrupulosa até mais ou menos os 15 anos, se eu não me engano. Ela tinha um medo. O escrúpulo se caracteriza por uma espécie de medo de fazer errado as coisas boas. Mais ou menos isso, né? É o medo de fazer errado o que é bom. Não é o medo de fazer o mal, nem o medo de fazer o bem, porque o escrupuloso, quando ele quer pecar, ele peca feio também, né? É um medo de fazer mal às coisas boas. Mas é medo, não é um reparozinho, né? A pessoa... E depois fica aqueles problemas de consciência, né? Por isso, as pessoas escrupulosas devem submeter a sua consciência na mão de um bom confessor e acreditar naquilo que o confessor falar. Se o confessor falar, comunga, mas eu não me sinto para... Comunga, obedece, vai. Mas eu não... Vai! O escrupuloso tem que obedecer. Quando se percebe que uma pessoa é escrupulosa, o diretor espiritual, o confessor tem que mandar. Faz. E se alguém for para o inferno, deixa comigo, eu resolvo com Deus depois. Então o diretor espiritual, o confessor tem que mandar o escrupuloso, senão o escrupuloso não obedece, né? E às vezes tem que dizer para o escrupuloso, se você não obedecer, o pecado é de desobediência, sem vergonha, né? Aí você vai ter um outro pecado além dos teus complexos, né, dos seus problemas, né? Às vezes os escrupulosos desenvolvem toque, transtornos, né? Então essa é uma doença da alma, que quando se tem é preciso curar, né? Normalmente o problema da maioria dos católicos não é escrúpulo, se chama laxidão, são laxos. É o contrário do escrúpulo, tá? O escrupuloso é aquela consciência angustiada. O laxo é aquele que não liga para nada, né? Liga para nada, nada é pecado, roubei R$200, foi só R$200, né? Então o laxo, ele é laxo, né? Ele pensa que nada é pecado, que tudo tá bom, que enfim pode fazer qualquer coisa, depois pode comungar, que enfim Deus é bom mesmo, né? Deus é misericórdia. Então, para que ficar com esses problemas, né? Seja feliz, viva a vida, né? Se a pessoa laxa, que é outro problema de consciência. É o extremo oposto, né? São dois extremos aqui. Então vamos tentar aplicar isso aqui à devoção também, né? Então o que seria um escrupuloso na devoção à Nossa Senhora? É aquela típica pessoa, né? Pensa, nossa, hoje eu não rezei o terço, como eu sou consagrado, já pequei mortalmente. Não pecou. Ah, eu não sei, agora eu vou me ajoelhar diante da imagem de Nossa Senhora. Mas será que eu não estou fazendo um ato de idolatria, como dizem os crentes? Vixe, então é melhor confessar do pecado de idolatria, né? Porque eu acabei de adorar Nossa Senhora. Porque eu amo tanto Nossa Senhora que eu acho que eu adoro ela. Escrupuloso, né? Tá com problema de consciência, né? Logicamente, nenhum católico em sadio, né? De cabeça sadia, vai pensar que ao ajoelhar diante de uma imagem de Nossa Senhora vai estar adorando Nossa Senhora, porque é verdade que eu posso estar ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento e não estou adorando o Santíssimo Sacramento. Ou não? Pode ser que eu estou ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento e não estou adorando. E pode ser que eu esteja ajoelhado diante de uma cadeira e estou adorando a cadeira. Quer dizer, depende do que eu quero fazer quando eu faço o que eu quero. Então, o estar de joelho, é verdade que habitualmente estar de joelho expressa reverência, né? É verdade. Mas não significa necessariamente que o meu ato de ajoelhar necessariamente seja um ato de adoração. Por isso o Senhor colocou como princípio em João capítulo 3, que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Então eu posso adorar a Deus enquanto eu estou sentado agora mesmo, quando eu estiver em pé ou quando eu estiver ajoelhado. Da mesma maneira eu posso venerar a Santíssima Virgem Maria estando de joelhos, em pé, qualquer jeito.
Então não vou ter escrúpulo com essas coisas. O que eu quero fazer quando eu faço o que eu quero? Normalmente Deus já sabe que quando eu me ajoelho diante do Santíssimo é para adorar mesmo. Jesus sacramentado, Ele já sabe disso. E Ele também já sabe que quando eu me ajoelho aos pés de uma imagem de Nossa Senhora não é para adorar, né? É para venerar a minha Mãe do Céu, como antigamente se fazia entre aquela turma da Idade Média, né? Que quando ia cumprimentar alguém fazia questão de fazer um gesto, né? Eu acho que eu mexi. Fazer um gesto que mais ou menos de reverência, assim, fazer um gesto de reverência, né? Então isso era muito comum entre os medievais, né? E antigamente, inclusive, existia toda uma maneira cortês de saudar as pessoas. Por exemplo, se você fosse na igreja e fosse fazer um ato de adoração ao Santíssimo Sacramento, então você fazia com o joelho direito até o chão, né? Mas até hoje não perdeu vigência na igreja. Quando você for cumprimentar o Papa, você pode ajoelhar com o esquerdo para o Papa. Sabiam disso? Pois é. Você pode ajoelhar e beijar a mão do Papa com o joelho esquerdo, porque o direito é para o Santíssimo Sacramento e o esquerdo era para o Papa. Era um costume na igreja. Até hoje algumas pessoas exercitam. Mas já é uma espécie de etiqueta um pouco desenvolvida, né? Por exemplo, também se está previsto já ouviram falar do Opus Dei? O Opus Dei é uma instituição da Igreja Católica que é governada por um prelado. O atual prelado se chama Fernando Ocares. Então também é um costume no Opus Dei que quando se vai cumprimentar o prelado, então se ajoelha com o joelho esquerdo. Esse costume ainda existe em alguns ambientes da Igreja Católica, né? Para o Papa, prelado do Opus Dei, enfim, faz parte de uma etiqueta, né? De boa educação. E então, claro, nessa etiqueta também a gente vê algumas coisas que são pouco etiquetas, né? A gente deveria até aprender a viver mais a piedade eucarística, né? Vocês já viram coisas assim tão engraçadas, né? Que o pessoal chega na igreja e faz assim, né? Umas coisas super estranhas, né? Parece que estão, não sei, fazendo um passinho de balé, né? Uma coisa assim. Só falta virar e dar a volta, né? Então tem coisas que a gente tem que fazer bem feito, é para Deus, né? Então quando a gente chega na igreja, a primeira pessoa que nós deveríamos cumprimentar deveria ser o Santíssimo Sacramento, né? Então tentar ir rumo, ou pelo menos virar-se para onde está o Santíssimo Sacramento e dobrar o joelho direito até o chão, né? Sem fazer nada mais, a não ser dobrar o joelho até o chão. E quando nos levantamos, se queremos, fazemos o sinal da cruz, mas não misturar duas coisas, fica feio, não fica elegante, né? Não fica elegante. E é muito importante também que na nossa piedade nós tenhamos uma certa compostura nas coisas de Deus, né? Quando a gente vai cumprimentar Nossa Senhora, a gente chega, por exemplo, na paróquia, na igreja Nossa Senhora da Abadia, tem uma imagem de Nossa Senhora da Abadia do lado. Seria tão nobre se a pessoa, depois de cumprimentar Nosso Senhor, né, virasse para a imagem de Nossa Senhora, uma pequena inclinação de cabeça, né? Que é uma maneira de prestar reverência a Nossa Senhora, não sei, um olhar carinhoso para a imagem de Nossa Senhora, vendo na imagem de Nossa Senhora uma representação bonita, né, da própria Mãe de Deus. Então não ficar escrupuloso com as coisas, né? Questão de gestos, orações, situações, né? Ser uma pessoa normal, é isso, né? Ser gente normal, a ideia é essa, né? Ser gente normal na nossa maneira de rezar, na nossa maneira de se expressar, né? Com uma certa educação também no que se refere ao nosso dia a dia, de tratar a Deus, de tratar Nossa Senhora. Porque é verdade, né, que a boa educação cabe sempre em todo lugar, né, e em casa também, né, quando a gente vê, não sei, quando a gente vê que o nosso irmão está comendo com a boca cheia, assim, a gente vê toda a comida sendo mastigada lá dentro, não vou descrever mais não, porque da coisa, né, mas a gente fica incomodado com aquilo, daquele movimento, né, gasoso não, aquela baba lá dentro da boca, né, desculpem, né? Saindo e um espetáculo desagradável aquilo, né? É uma cena desagradável, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter uma certa etiqueta para com os outros, isso também para com Deus, né? Não tratar Deus de qualquer maneira, não tratar Nossa Senhora de qualquer maneira, mas também não cair numa espécie de escrúpulo, né? Que qualquer coisa é pecado, tudo, não. Evitar essa questão do escrúpulos, que é uma espécie de agonia da própria consciência, né? E evitar a laxidão, né? Ah, não, tá tudo bom, então vamos, se eu rezar não estou nem aí, se eu rezar não importa nada, né? Isso é o laxo, né? Então a gente tem que procurar
uma visão de centro, né? Uma coisa equilibrada. Uma coisa equilibrada, um equilíbrio na vida, onde nos faça muito de Deus e muito humanos, muito normais, gente habitual, gente ordinária, né? Se um dia Deus quiser elevar a gente à 7ª morada, né? Sei lá, nos dá um êxtase, né? Ou que Nossa Senhora apareça diante de nós, sei lá, ou que um anjo apareça, isso é problema de Deus, não é nossa, tá? Eu não sei, se Jesus aparecer diante de mim, acho que eu ia sair correndo, que eu ia ter um medo, né? Imagina um anjo, São Miguel, com aquela espada dele lá, eu ia sair correndo, né? Não ia nem escutar o que ele ia me falar, ia dar um medo, né? Eu espero que nunca São Miguel me apareça, nunca, né? Eu espero para vê-lo lá no céu, quando eu chegar no céu, né? Também não peço nenhuma aparição de Nossa Senhora, não quero ver Nossa Senhora nessa terra, não peço isso para ela, né? Não quero ter nenhuma visão, nenhuma revelação, nada. Nem de Jesus, nem de Nossa Senhora, nem de São Miguel. Não quero ver nem meu anjo da guarda. Quero viver na fé. Um dia eu vou ver todo mundo mesmo. Deve estar faltando uns 30 anos, 20, não sei. Um dia, sei lá, né? Para contemplar tudo isso. Então vamos esperar. A curiosidade é boa nesse sentido, né? A gente mantendo a curiosidade, a gente mantém a atenção. Eu quero ver um dia Deus face a face. Quero ver o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Quero ver Nossa Senhora, quero ver meu anjo, né? Mas é bom manter a curiosidade sadia, né? Se eu ver agora, já estragou a festa, né? Isso é entre aspas. Se eu ver, já sei como você era, Deus, né? Tá bom, então... Outro tipo de devoto que são Luiz Grignon fustiga, né? São os devotos exteriores. Eu já falei deles ao falar isso, né, de tentar colocar tudo como coisa simplesmente externa, né? Sei lá, terços grandes, correntes enormes, brincos de Nossa Senhora, pulseiras de não sei o que e tal. Então, a devoção externa, aparatosa, né? Isso também ele fustiga lá. Não é isso, né? Não é isso. Além do mais, assim, eu acho, assim, com todo respeito, claro, eu sei que tem pessoas aqui com caminhos do Filho de Davi, do Sim, de Nossa Senhora, né? Não, o que eu vou falar não entendam como uma crítica de jeito nenhum, tá? Inclusive somos nós que promovemos essas camisas, tá? Então não é uma crítica, né? Mas sinceramente, assim, em alguns ambientes, não é verdade que vocês percebem que, especialmente quando tem uma certa maneira de vestir, vocês percebem que não é conveniente ir com essas camisas nossas? Não convém. Melhor usar uma roupa normalzinha, que não tem nenhuma estampa de Nossa Senhora. Padre, mas eu não estou negando a minha fé? Não, não está não. Porque quando as pessoas usam uma roupa normal, não estão negando a fé. Estão usando uma roupa normal. Não que as outras não sejam normais, por exemplo, não é uma crítica, tá? Entendam as minhas palavras como elas estão sendo explicadas, tá? Não é uma crítica. Mas é verdade que determinados ambientes, inclusive é uma maneira estratégica de evangelizar. Muitas vezes, né? Você entra, por exemplo, chega no seu ambiente de trabalho, tá com o seu uniforme, você não é como os outros, é que você é os outros. Não existe nenhuma distinção entre você e os outros. Isso é bom. Para começar é bom. Para começar é bom. Você é os outros. De tal maneira que como é que você vai mostrar que você é cristão? Não é pela sua camisa, ou pelo seu brinco, pela sua pulseira, ou pelo seu terço, ou pela sua corrente. Você vai mostrar que é cristão em primeiro lugar pelas suas atitudes. Você se veste como todo mundo, está como todo mundo, mas o seu sorriso, a sua alegria, a sua boa educação, o seu bom dia, a maneira como você se preocupa pelos demais, como você vai ao encontro das pessoas, tudo isso vai denunciando que em você existe algo especial. Aí um dia ou outro você vai com a camisa de Nossa Senhora, eles vão descobrir mesmo que era isso, né? Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas ser como os outros é maravilhoso para fazer apostolado, para evangelizar. Porque eu não vou mostrar para os outros aquilo que eu sou a partir do que está fora de mim, mas eu vou mostrar-me a mim mesmo como testemunha de Cristo perante os outros. A minha maneira de agir, de atuar, de estar, de saber estar, vão mostrando que eu sou dessa maneira, né?
é que eu não tenho, eu sou. É que eu não posso não ser, é que eu sou assim. Né? Isso é interessante para a gente pensar desde o ponto de vista apostólico, né? Desde o ponto de vista da evangelização nos ambientes nos quais nós nos movemos. Isso é muito bacana. Então, evitar uma devoção exterior que seja para aparecer. E repito, se nós temos que fazer uma caminhada rezando o terço e o terço aparece, também não fiquem com medo de que o terço apareça. Né? Se você tem que ir no mercado e está com a camisa de Nossa Senhora, nenhum problema também. Estou com a camisa de Nossa Senhora, bendito seja Deus, não tem nenhum problema. Né? Então, os santos são aqueles que não se importam em ser santos. Santo Tomás de Aquino era muito inteligente e não se preocupava em ser inteligente. Ele era o que ele era. Estava em todos os lugares com simplicidade. Né? E quando alguém fazia uma pergunta meio bobinha para ele, ele respondia com a mesma intensidade, ou aplicando a inteligência ao que ele responderia para São Boaventura, que era outro gênio, que estava também na Universidade de Paris, professor na Universidade de Paris como ele, na mesma altura intelectual que ele. Né? Então sabia tratar sábios, doutores como Boaventura, né? Ou ao Alberto Magno, que foi mestre dele em Colônia, na Alemanha, e ao mesmo tempo sabia dar resposta simples, né? Sobre se os nossos nomes estão escritos num pergaminho ou não. Então isso aí é ordinário, pessoa ordinária, simples, né? Outro tipo de devoto que o santo São Luís Grignon fala que a gente tem que evitar são a presunção. Né? Presunção. Por exemplo, fiz as 5 primeiros sábados do mês, então já estou salvo. Porque realmente quem faz os 5 primeiros sábados do mês, né, Nossa Senhora promete uma série de graças que é impossível não salvar-se com tanta coisa daquele jeito. Né? Mas a pessoa fala assim, vou fazer as 9 primeiras sextas-feiras do Sagrado Coração, os 5 primeiros sábados de Nossa Senhora, vou me consagrar e pronto, agora posso pecar à vontade. Porque, claro, eu fiz as 9 primeiras sextas-feiras do mês, então Nossa Senhora, Jesus tem que me salvar. Porque eu fiz, Ele me deve. Eu fiz os 5 primeiros sábados em honra do Imaculado Coração de Maria, então agora, vida livre, né? Tá tudo liberado. Por quê? Porque eu vou me salvar. Não tem jeito, né? Gente, é que eu sou para o céu. Não tem outro... E é verdade, né? Nós somos para o céu, não tem outro jeito para a gente. Só que a gente pode se perder no caminho, né? Então, isso se chama presunção. Querer salvar-se apoiando-se em alguns méritos que não é isso o espírito da coisa que Deus quis fazer com você. Então não posso simplesmente fazer a consagração totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt Virgo Maria, que significa sou todo vosso, ó Virgem Maria, todo o meu ser e meu agir vos pertence. É uma jaculatória que serve para renovar a consagração depois que se faz, né? Era o lema do saudosíssimo São João Paulo II, né? Totus tuus, lembram? Porque ele amava essa devoção. Ele, sem dúvida alguma, é um dos papas mais marianos que já passou pela face da terra. João Paulo II amava Nossa Senhora. Por isso ele era tão grande, tão magnânimo, tão fantástico, tão esplêndido, né? Porque amava Nossa Senhora. Um homem que perdeu a mãe quando era novinho, bem novinho, e foi formado pela Mãe do Céu, né? Ele amava a Mãe do Céu, ele tinha um carinho por Nossa Senhora. Ele chegou a dizer, o terço é a minha oração predileta, né? Era um esplêndido São João Paulo II. Então, totus tuus era o lema episcopal dele, virou o lema papal, totus tuus, que é o começo dessa devoção que vocês vão fazer. Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt Virgo Maria. Sou todo vosso, todo o meu ser e meu agir vos pertence, ó Santíssima Virgem Maria. É uma excelente jaculatória para renovar a consagração, porque quando chegar, vocês vão consagrar dia 25, é? Então, quando chegar 25 do ano que vem, eu tenho que ler de novo o tratado, tenho que fazer todos os exercícios, tudo de novo? Resposta, não. Resposta é não. Posso fazer tudo de novo, ler o tratado e fazer toda a preparação das 4 semanas? Resposta é sim. Tá? Posso. Tenho que fazer? Não.
Basta chegar no dia 25 do ano que vem e falar: sou todo vosso, a Virgem Maria, todo o meu ser e meu agir vos pertence, a consagração está renovada. E se eu esquecer? Também já está, porque eu faço é para sempre a minha entrega a Nossa Senhora. Né? O ideal seria se renovassem todos os dias, né? Sou todo vosso, a Virgem Maria, não só daqui a um ano, todo dia, como fazia São João Paulo II. Está vendo? Os santos são pessoas que vivem as coisas de maneira normal, é todos os dias, não tem esse negócio de, quando chegar 25 de março do ano que vem de novo, eu esqueci Nossa Senhora o ano todo, né? Não rezei o terço direito, falei o terço aí, dos 12 meses, falei o terço 8 meses, né? Mas como eu sou consagrado, vamos lá, 25 de março, as 4 semanas, tal, rezar todas as orações, renovar de novo, né? Mas esqueceu Nossa Senhora durante 8 meses. Né? Então, está virando uma devoção exterior. Então, não ser esse devoto presunçoso de práticas, né? Vou fazer... Quem pensava assim, em certo sentido, era Calvino, né? Calvino era um herege protestante, fundador do calvinismo, que os, digamos assim, os herdeiros do calvinismo hoje são os presbiterianos, né? Eles pensavam assim: tem pessoas que nascem destinadas ao céu, e eles podem fazer qualquer pecado, eles vão para o céu. E tem pessoas que nascem predestinadas para o inferno, eles podem fazer qualquer consagração, eles vão para o inferno. Por quê? Porque eles estão predestinados para queimar no quinto dos infernos. Eles podem ser bons, podem se confessar, ir à missa, rezar terço, fazer consagração a Jesus, a Nossa Senhora. Eles vão para o inferno. Por quê, gente? Porque eles estão predestinados para queimar na chapa do cão. Então eles não podem se salvar, porque Deus criou essas criaturas para serem eternamente infelizes. Que bárbaro, não é? Pensar dessa maneira. Agora tem outros desgraçados, infelizes, sem vergonhas, que matam, roubam, estupram. Essas pessoas são destinadas para o céu. Eles podem fazer qualquer coisa, eles estão destinados a gozar da bem-aventurança eterna de Deus, né? Aí você pensa, mas que Deus esquisito, né? Deus seria muito tolo se ele fosse assim, né? Muito tolo. Tolíssimos Deus seria, né? Deus tolíssimo, né? Claro que Deus não é tolíssimo, né? Nem é tolo, é sapientíssimo. Deus sapientíssimo, né? Logicamente, essa teoria é uma teoria furada, né? Tem nada a ver, né? Ninguém nasce predestinado para o inferno. Deus criou todos os seres humanos para que fossem felizes. E na carta a Timóteo, o Senhor fala claramente a nós, né? O que fala lá? Eu acabei de... Deu branco agora, deu branco. Que eu vou lembrar daqui a pouco que fala, o que fala lá, né? Mas a ideia é que eu esqueci. A ideia agora é essa, né? Que eu esqueci. Mas tá bom, eu esqueci. Não tem problema, a gente esquece, né? Às vezes a gente esquece as coisas. E a presunção, né? Eu posso fazer qualquer coisa e não importa porque eu vou para o céu. Isso é presunção. O contrário da presunção, que seria? Desesperação. Tanto a presunção da salvação sem méritos, quanto a desesperação da salvação, são típicos pecados contra o Espírito Santo. Né? Presumir da salvação quando não tem nada a ver, ou desesperar-se da salvação, nada a ver. Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois pode existir na nossa vida. Nem desespero, nem presunção. Por isso o católico, ele sempre tem essa via média. Há um equilíbrio. Os protestantes vão dizer, somente a fé. Os espíritas vão dizer, bastam as obras. E o católico vai dizer, fé e obras. Não é? Os calvinistas vão dizer, Deus predestina alguns para o céu, outros para o inferno. Não é? Os espíritas vão dizer, não, o que acontece é que você vai evoluindo, e se você não evoluir não tem problema, porque na próxima encarnação você vai ser um sapo maravilhoso. Né? Você vai ser um sapo maravilhoso,
E aí você vai ter a oportunidade de pagar os seus pecados que você viveu nessa encarnação. Aí você evolui de sapo a cavalo de raça na próxima geração. Depois de cavalo de raça, você se transforma numa águia esplêndida, né? Você vai subindo no gênero dos animais até chegar à sua animalidade mais profunda e perder-se no nada da iluminação. Então, o católico foge desses estereótipos, né? A nossa vida é muito real, né? Deus nos colocou neste mundo para que sejamos santos, para que façamos a sua vontade. E como diz Hebreus 9:27, será que eu vou esquecer agora? Hebreus 9:27, o que diz lá? Porque todos os homens morrem uma só vez e logo após vem o juízo. É isso que está escrito lá, né? Aí lembrei o anterior também, de Timóteo. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos, não só que alguns se salvem, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos, todos, todos. Não existem pessoas predestinadas para o inferno. E, no caso de Hebreus 9, fala claramente, nós morremos e mox post mortem, logo após a morte. O mox post mortem é uma expressão latina que serviu para definir um dogma no século XIV, do Papa Bento XII. E são essas expressões que ele utiliza, mox post mortem, logo após a morte, ou seja, sem espaço, né? Ou seja, sem ficar dizendo que existe um momento numa espécie de almas penadas antes do juízo, né? Não. Morreu, é julgado, já sabe se é prêmio ou castigo, já sabe se tem que ficar um tempinho no purgatório, né, esquentar um pouquinho lá para depois ir para o céu, esquentar a caridade, né, e depois ir para o céu. Evitar, então, uma devoção presunçosa. Outra coisa são as devoções inconstantes, né? As devoções inconstantes se caracterizam por uma devoção à Nossa Senhora que parece que não tem ordem. Tudo é muito extraordinário. Por exemplo, né? Chegou o mês de maio, vou rezar o terço todo dia. Pronto, cumpri minha obrigação e acabou, né? Devoção inconstante. Eu vou começar a rezar todas as noites 3 Ave-Marias. Mas eu esqueço 5 dias dos 8, dos 7 da semana, né? Então, é inconstância, né? Existe uma inconstância. Eu aconselho que as devoções, as práticas de piedade, olha só o que eu vou dizer. Poucas e constantes. Poucas e constantes. Não muitas e inconstantes. Poucas e constantes. Por exemplo, todos os dias pela manhã vou rezar a consagração de Nossa Senhora antes de ir para o trabalho. Muito bem. Então, todos os dias pela manhã vou rezar a consagração. Todos os dias pela noite vou rezar 3 Ave-Marias pedindo a Nossa Senhora que me conceda a graça da castidade. Muito bem. Então, todos os dias, sem falhar nenhum dia, vou rezar 3 Ave-Marias pedindo essa graça a Nossa Senhora. Todos os dias vou rezar o terço. Muito bem, então todos os dias vou rezar. Mas eu não consigo rezar o terço. Então, seja sincero, eu consigo mesmo e rezo só uma dezena. Mas que seja todos os dias. Eu já tentei rezar o terço, não consigo. Então, começa com uma dezena. Começa do começo, como as crianças, né? Que a mãe, quando começa a educar as crianças, a primeira coisa que tem que fazer é pegar no braço daqui. Vamos lá, filho, como é? Em nome do Pai e do Filho, não é assim que as mães fazem? Né? Tem que, porque senão a criança bagunça tudo, né? Ela começa aqui em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Umas coisas assim super esquisitas, né? Então a mãe tem que conduzir o braço, né? Depois ela começa a pegar o jeito, né? A próxima oração talvez seja o Santo Anjo do Senhor, né? Um caminho progressivo. Se eu já tentei durante os últimos 5 meses rezar o terço e não consegui, o que significa isso? Que eu não consigo rezar o terço. Conclua. Conclua, faça a própria... Eu não consigo rezar o terço. E fica em paz. O que eu consigo de verdade? Rezar uma dezena, um Pai Nosso, 10 Ave Marias. Mas eu sou tão pouca coisa, então reconhece, eu sou pouca coisa. Pronto. Seja simples.
Se não consegue, não consegue. Ah, mas meu amigo consegue. Bom, ele é o máximo, você é o mínimo. Tudo bem, né? Ele consegue fazer meia hora de adoração, muito bem, eu não consigo. Fazer o quê? Que Deus o faça muito santo e me faça santo o quanto ele conseguir comigo, né? Ser humilde, ser simples, reconhece a própria limitação. Não posso, pronto. Vou começar com uma dezena, vai ser diária, isso sim eu consigo, né? Também qualquer imbecil consegue rezar uma dezena, eu inclusive, né? Começa por aí, né? Uma dezena, diária. Quem sabe daqui a 6 meses você já consegue rezar 2 dezenas? Não? Quem sabe daqui a 1 ano você consegue 3 dezenas? E quem sabe daqui a 10 anos você consegue rezar o texto completo? Né? Então, isso é humildade também, né? Sabe, eu não posso, né? Fazer o quê, né? Ser constante, poucas, porém constante. Tem só... E depois, para ir terminando já, tem só mais 2 classes aqui, que são os hipócritas, né? Os hipócritas se confundem um pouco com os exteriores, que são aqueles que gostam de fazer tudo para se aparecer, que nós evitamos muito, porque, como diz a Escritura Santa, Maria guardava todas as coisas no seu coração, meditando-as profundamente. Meditando-as profundamente. Maria guardava tudo, né? Nós conservamos pouquíssimas palavras de Nossa Senhora no Evangelho, pouquíssimas. Vamos ver. Eis aqui a serva do Senhor, é a primeira que a gente escuta, não é? Depois da anunciação do anjo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois continua, temos aquele diálogo com Isabel, né? O Magnificat. Depois aos 12 anos no templo, né? Teu pai e eu estávamos preocupados. E depois nas bodas de Caná. E depois aos pés da cruz. Já pensou se toda mulher falasse tão pouco como Nossa Senhora? Nossa Senhora era uma mulher assim um pouco diferenciada, né? Nesse sentido. Tá bom. Desculpe a brincadeira, as mulheres não falam muito, tá? É eu que inventei aqui, não é verdade. A prova disso é Nossa Senhora. Vocês acabaram de ver que ela não fala muito, né? Então, os devotos, eles precisam ser mais interiores. É a interioridade que nos afasta da hipocrisia. É isso. É uma vida interior, centrada em Deus, que nos afasta da hipocrisia. E por último estão os devotos interesseiros. Aqueles que, não sei, vão à Aparecida porque pode conseguir uma graça de não sei o que, se fizer tal coisa, né? Vão a, não sei, a Trindade porque, enfim, preciso conseguir outra graça. É o devoto do comércio, né? Ele vive fazendo comércio com Deus e com Nossa Senhora, né? Eu faço isso, dou ut des, né? Eu dou para que você me dê, né? Esse é o interesseiro. Sempre que é uma coisa de Deus, sempre que é uma coisa de Nossa Senhora, né? Por isso, novenas, terços, peregrinações, romarias, né? Vamos lá, mais, né? Para Nossa Senhora me dar mais, né? Porque eu preciso pagar as dívidas e não sei o que mais. E vamos ver, né? Então, a devoto interesseiro, né? Sempre, mas faltam os atos generosos, os atos de generosidade, de bondade, né? De agradecimento, de louvor. As pessoas interesseiras são as pessoas que não conhecem a virtude da gratidão. A virtude da gratidão. Porque sempre pensa em si, não pensa nos outros. Então são pessoas ingratas, né? E é tão bonito quando os pais começam a educar as crianças na gratidão, né? Quando a criança não sabe dizer, e aí fala, olha, como é que se diz? A criança, obrigado, né? Vai aprendendo, né? Nós temos que saber dizer obrigado, temos que saber agradecer. Enfim, o que eu quero que vocês fiquem dessa palestra é que nós precisamos ser, como eu dizia no começo, né? Tomás de Aquino era um homem muito inteligente e não tinha problema de ser inteligente. Era um homem muito santo e não tinha problema de ser santo. Era uma pessoa que, assim são os nossos santos, que são tão superiores, mas não sabem que são superiores. Não têm esse conhecimento, porque de si mesmo eles têm o conhecimento da própria miséria, sobre a qual clamam a misericórdia,
e tenham conhecimento também da grande dignidade a qual eles foram elevados, que é a maravilha de ser filho de Deus. São José Maria Escrivá gostava de expressar da seguinte maneira: nós somos como o pozinho da terra. Daqui a pouco nós vamos escutar na quarta-feira de cinza, né? Lembra-te que és pó, e ao pó hás de tornar. E eles usavam essa expressão: nós somos como que o pozinho da terra. Acho belíssima essa expressão. O pozinho da terra que de repente sopra um vento, levanta o pó e de repente sai o sol. E quando o sol bate no pó, parece que são um montão de pedrinhas brilhantes, né? Como que pequenas pepitas de ouro, né? O que acontece quando a gente, às vezes acontece, nós somos isso, pozinho da terra, né? Que o vento do Espírito sopra sobre nós, zaz! A gente é elevado sobrenaturalmente pelas virtudes, pela graça e pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade. Isso se projeta sobre nós e a gente parece umas pepitas de ouro, maravilhosos pela graça. Mas o que nós somos? Pozinho da terra. Mas o que nós somos? Pepitas de ouro. Mas o que nós somos? Pozinho da terra. E o que nós somos? Filhos de Deus. É sempre assim, né? Na vida do cristão se conjugam essas duas realidades. Lembra-te que és pó, mas ao mesmo tempo foi elevado à grande dignidade de filho de Deus. Por isso você resplandece tanto. Mas quando você resplandecer tanto, ô bobo, lembra que você resplandece não é porque você é pó, é porque o vento do Espírito e o sol das virtudes sobrenaturais brilharam sobre você. Porque por você mesmo você continuaria arrastando na terra. Você não é nada, menos que nada, não vale nada, não presta para nada. Para ser pisado pelos pés dos outros, presta. Isso sim. Mas, quando a gente brilha, foi Deus que nos elevou. Por isso, nesses momentos, para Deus toda a glória, né? Tem que evitar o orgulho. Nas devoções, nas práticas de piedade, porque senão a gente para de brilhar e desce para o nosso lugar habitual, tá? Isso é muito interessante na nossa vida. Quando a gente brilhar pela graça, pelas virtudes, pela santidade, saibamos quem somos, para que não voltemos a ser quem na verdade nós éramos, apenas pozinho de terra, sem nunca nos esquecer do que nós somos. A comparação é boa porque nos mantém, não nos mantém deprimidos, porque o pouco que nós somos é por Deus, né? E também não nos mantém elevados no orgulho, porque aquilo que nós temos e que brilha em nós também é de Deus. Louvado seja Deus por tudo isso, né? Então vamos terminar, porque tem que terminar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.